Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de 2024 para o signo de Gêmeos. Gêmeos, gratidão pela presença, perdão aí pelo sumiço aqui do YouTube. Estou lidando com umas questões relacionadas à minha saúde, precisei priorizar isso que é urgente, não tenho o que fazer. Mas eu não podia deixar de vir aqui no final do ano, desse ano civil, para poder falar um pouquinho sobre o ano que está acabando, que está caminhando para um final. Eu sei que a minha proposta aqui é um pouco diferente do que se faz no YouTube, do que se espera de uma leitura de tarô, né? A maioria das pessoas está interessada mesmo em futuro, quer olhar para frente, quer saber de previsão. E olhar para o passado é uma coisa até um pouco antinatural. Tem uma mágoa, né? Eu sinto muito essa coisa de uma mágoa, de um ressentimento em relação ao ano que está acabando, né? A gente vê muito aí nas redes sociais as pessoas fazendo memes até em relação ao ano de 2024 e dando graças a Deus porque ele está acabando, porque está encerrando, numa visão até um pouco infantil da sequência do tempo, né? Como se virando o calendário de um número para o outro, de um mês para o outro, todos os desafios, né, todas as dificuldades do ano anterior magicamente desaparecessem, e a gente sabe que não é assim que funciona. Por isso que minha proposta é de dar uma olhada em 2024 antes de fazer as previsões para 2025. Queria aqui junto com vocês entender o que é que tem se repetido na sua vida, especificamente dos geminianos hoje, e que de alguma forma está tentando te ensinar algo. Eu sempre falo que a repetição é um instrumento maravilhoso, usado pela espiritualidade, pelo nosso inconsciente, pela vida, enfim, para poder chamar a atenção para um ponto específico da vida. Vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que me procuram para fazer leituras de amor, né? É o recorde, né, do interesse da maioria das pessoas. E aí a pessoa, quando eu abro, né, vamos falar, por exemplo, de uma relação presente, né? Acabei de conhecer uma pessoa, dei ali um match, quero dar uma olhada nessa relação. E quando eu abro, o tarô puxa muito para um padrão. Por exemplo, tem um padrão aqui, tem um padrão ancestral, tem um padrão kármico, tem uma repetição aqui que você vai precisar olhar. E aí o que acontece? A pessoa fica super chateada, né? Ela quer algo novo, ela não quer repetir algo do... Sabe aquele meme? Embaralha de novo, então, porque tem alguma coisa errada. E aí a pessoa diz assim, não, então vamos olhar pra frente. Esquece esse cara de agora, já que ele tá repetindo um padrão, não quero saber. Vou cancelar, vou bloquear, vamos olhar pra frente. E eu nem preciso abrir as cartas para saber que vai repetir também, porque tem um aprendizado para ser feito. O passado já te mostrou isso, o momento presente está reproduzindo isso e não tem como no futuro as coisas mudarem. Sabe aquela história de conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não vai fluir, não vai mudar. Então o que eu proponho? Que a gente vá direto nesse tema, que a gente olhe exatamente para aquilo que está se repetindo. Estou falando em todos os vídeos sobre a regência do ano de 2024, lembrando que nós temos 2 calendários, tá? O calendário civil, como eu já falei, que é esse que começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, é o que todos nós, né, a maioria, né, no planeta segue, ou pelo menos comercialmente precisa seguir. E temos o calendário astrológico, que vai do dia 20 de março até o dia 20 de março. Então 2024 só vai terminar lá no dia 20 de março de 2025, que é quando o Sol entra em Áries. Esse é o marco do novo início, do início do novo calendário astrológico. Então, nesse sentido, ainda tem muito chão pela frente, ainda seguimos com os desafios de 2024 até lá, seguimos com a regência de Saturno. Eu ando falando aqui nos vídeos que tem muita gente celebrando, tem 2 movimentos contrários que eu tenho observado nas redes, né, principalmente no YouTube. Tem uma celebração um pouco inocente, fantasiosa e ilusória a respeito do ano de 2025, que eu ainda vou falar muito sobre ele, vamos fazer previsão sim, porque vai ser regido por Júpiter.
Então, vamos lá, vamos pensar nesses dois planetas, né? A gente está atualmente na regência de Saturno, que é considerado um planeta pesado, kármico, né? Cronos é o deus do tempo, é aquele professor cruel, aquele professor malvado, que restringe, que limita, que sufoca a gente, sabe? E traz essa coisa kármica, né? Essa coisa pesada. Ele é considerado o grande maléfico, né? O apelido dele é o grande maléfico, é como se ele fosse um malvadão, ele é o... como é que chama? Ele é o anti-herói, o vilão, era essa palavra que eu queria, como se ele fosse um vilão. E Júpiter, que é a energia contrária a tudo isso. Então Júpiter é um planeta de sorte, de bem-aventurança, de abertura, de movimento, de expansão, ele está muito associado com a expansão, e aí tem pessoas que estão explorando muito essa dualidade entre esses dois planetas, como se magicamente a gente saísse da energia limitante de um e fosse para a energia de expansão do outro. Isso existe, mas tem toda uma confluência astral, né? Não vai ser um ano fácil mesmo, mas eu não vou falar muito sobre 2025 porque eu vou guardar para as previsões. Não quero ser pessimista nem uma otimista iludida com óculos cor-de-rosa fantasiando sobre as coisas, tá? Mas na sua energia especificamente, na energia de nós todos aqui no planetinha, né? Aqui na Terra, tem uma sequência de fatos. Então a gente vem, né, de toda uma construção, de uma fluidez de tempo, e não adianta achar que vai ter uma ruptura brusca, né, que só porque você virou o calendário e está magoado com as energias do ano de 2024, então caminhando para 2025 eu me liberto de tudo isso. Não é verdade. Saturno, não considero que seja esse planeta terrível, ele está muito associado com a terceira dimensão, com as coisas densas, né? Um planeta que está associado com o elemento terra, está associado com o signo de Capricórnio, ele traz muito essa coisa da obrigação, das responsabilidades, então ele te chama mesmo para a vida adulta, para a vida madura aqui na Terra. Então tudo aquilo que você tentou procrastinar, postergar, ignorar, ele traz como uma realidade ali limitante. É como se ele colocasse mesmo um cabresto, ele segura, né? Alguns dizem que é como se ele fosse esse professor rígido que te propõe uma lição, te apresenta uma lição e fica ali do seu lado, respirando aqui em cima do seu cangote para você poder fazer essa lição e mostrar que você aprendeu alguma coisa. É uma grande escola, né? Eu tenho usado a metáfora da escola aqui para falar sobre Saturno e sobre o ano regido por Saturno. Então, se você aprendeu o conteúdo, se você fez aquela lição, se você demonstrou, né, que você domina, aprendeu minimamente aquilo ali, você avança para a próxima. Se não, você repete e fica ali exercitando até que você esteja pronto para dar o próximo passo. Isso tem a ver com as repetições todas que eu já falei aqui na sua vida, na nossa vida, né? Então observa aí o que é que tem se repetido na sua energia. O que se repetiu, por exemplo, durante todo o ano de 2024. Eu queria muito que... Nas minhas leituras particulares aparece muito isso. Eu queria muito que estivesse fluindo, por exemplo, a minha vida emocional, né? Vamos dar um exemplo aí, como eu falei de amor antes. Então eu queria estar num novo relacionamento, queria ter conhecido alguém, mas, poxa, a minha atenção toda está se voltando para a minha saúde, por exemplo. Para as questões relacionadas lá da minha casa 6. Tudo volta para a minha saúde. Eu mal tenho tempo de sonhar, de fantasiar, isso mesmo, tá? O ano de Saturno é esse. Então ele vai te restringir, ele vai te limitar, ele vai chamar toda a sua atenção para uma área, porque é a área que você precisa resolver. Lembrando que nós estamos numa dupla regência de Saturno. Tem essa regência do ano, né? 20 de março a 20 de março, e tem uma regência maior de 36 anos. Então é melhor a gente se acostumar, tá? É tipo, aceita que dói menos. Aceita que você vai ter que olhar para questões difíceis da vida, que você vai ter que aceitar essa restrição de estar aqui na matéria. A primeira grande restrição, a primeira grande realidade, dura realidade de Saturno é que a gente está dentro de um corpo físico, né? Nós estamos encarnados e submetidos a todas as forças internas e externas aqui da matéria, não tem o que fazer. Saturno fala de matéria, fala de realidade, fala de obrigações que às vezes a gente não tá afim de olhar, né? E é isso, eu queria que a gente desse uma olhadinha, voltasse lá para esse passado, entendesse qual foi o grande desafio desse ano, dessa regência, para a gente poder entender, aprender. Não vai sumir magicamente só porque você olhou, mas pelo menos você tem ferramentas agora para poder aceitar isso, tem consciência, né, lucidez, e no próximo ano poder trabalhar essas questões
porque elas vão expandir, Júpiter vai expandir essas questões, tá? Não é que Júpiter vai trazer uma expansão, um crescimento de algo que você não tem trabalhado. Então a pessoa que está adormecida, que está em negação, que está fingindo que não está vendo, dificilmente vai ter esse crescimento, essa expansão, essa boa sorte, essa movimentação de Júpiter. Normalmente ele vai jogar luz, vai expandir esses temas que já vieram na energia de Saturno para você, tá? Então, por exemplo, se eu estou com questões limitantes em relação à minha saúde, né? Por exemplo, no ano de Júpiter eu vou ter mais abertura, eu vou ter mais possibilidades, eu vou ter mais insights para poder lidar com isso. E vamos lá, vamos fazer uma conexão aqui com a nossa espiritualidade antes de jogar. Essa introdução é proposital, tá? Porque ela é tão importante quanto a leitura, então tenha paciência aí. Vamos fechando os olhos um pouquinho para fazer a conexão com a nossa espiritualidade. Respirando fundo, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui meu mentor, meu mestre, meu guia, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Gêmeos. Agradeço por você confiar no meu trabalho. Chamo seus guias, mentores, ancestrais, que tragam respostas, orientações, esse olhar lúcido em relação a esses desafios do ano de 2024. O que vocês querem falar aqui com os Gêmeos? Qual é esse grande desafio, onde a energia de Gêmeos ficou parada? O que vocês querem falar sobre isso? Sejam bem claros. O mundo. Um 6 de paus, excelente. E a carta da estrela. Você aqui cercado de arcanos maiores, tá? A carta do mundo é a carta que está associada, é o arcano maior que está associado com a energia de Saturno. Então veio confirmar isso aqui, tá? Lembrando que Saturno é o deus do tempo, né? A gente está falando de longos períodos de tempo. A carta do mundo tradicionalmente está associada com encerramento de ciclos, fechamentos de ciclos, tá? Então veja aí o que tem se repetido na sua vida e que você teve a oportunidade de encerrar em 2024, de fechar. Eu gosto muito dessa energia também, porque ela pode falar da questão de descobrir um lugar de pertencimento. Junto com a carta da estrela, então, a gente está falando sim sobre propósito, sobre missão, sobre você se descobrindo de uma forma confortável no mundo. Mas isso vai acontecer a partir de um encerramento, de um fechamento, tá? Lembrando que é uma carta que está associada com Saturno, está associada com o signo de Capricórnio, e é o último dos arcanos maiores, né? Então tem uma jornada que você iniciou lá no louco, na carta número 0, que você vem percorrendo até chegar na carta número 21. E eles estão pedindo mesmo esse encerramento. Talvez esse tenha sido o seu grande desafio. Eu não sei se é o encerramento de um contrato específico, porque a carta para algumas pessoas tá? Sem dúvida. Eu tinha sentido aqui na minha intuição e eles confirmam que para algumas pessoas é o encerramento de um casamento, tá? Eu tenho a carta do Papa, que fala de todos os acordos formalizados, um arcano maior aqui na sua energia também, está associado com o signo de Touro, e a carta, o 10 de Copas, que fala de família, de estrutura, de felicidade, né? Talvez você ou está encerrando mesmo com esse contrato, finalizando, né? Para algumas pessoas é bem longo isso aqui, até 21 anos, ou ciclos de 7 em 7, porque a carta do mundo pode falar sobre isso. E de repente você colocando um ponto final aqui nesse combinado, nesse acordo, nessa família, para algumas pessoas 10 anos, enfim. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Para alguns é uma finalização definitiva mesmo, então a gente põe um ponto final e eu sigo aqui a minha história, né, de uma forma solitária, tentando me descobrir no mundo, tentando encontrar esse lugar de pertencimento. Para outras pessoas é apenas um fim de um ciclo mesmo. Dentro da mesma estrutura, dentro dessa mesma família, desse combinado, desse acordo aqui, a gente muda as coisas, a gente fecha questões, encerra e caminha para um lugar de mais felicidade dentro da mesma relação, tá? Para outras pessoas é o contrário, tem pessoas que entraram num combinado e que encontraram a pessoa, né? Talvez feche um ciclo aqui de solidão e se descobre pertencendo a esse grupo, essa família, esse contrato, esse casamento. Para a maioria das pessoas eu sinto que é o fim, mas para outras pode ser o começo, tá?
Na sequência eu tenho o 6 de paus, que é uma carta excelente, fala de sucesso, de vitória, de alguém que está vindo de uma grande luta e está experimentando, talvez pela primeira vez, uma energia de retorno de tudo isso. Eu sempre conto a história aqui do 6 de paus com a carta anterior e com a carta que vem na sequência. A carta anterior, que é o 5 de paus, fala de luta, de esforço, de empenho, de alguém que colocou muita energia num lugar, talvez nessa família, nesse casamento, nessa estrutura, que pode ser também de trabalho, tá? Não precisa ser necessariamente um casamento, mas eu sinto que para a maioria de vocês sim. O Cavaleiro de Espadas está aqui no fundo do deck, tem a carta do luto, tem o 6 de espadas, para muitas pessoas é o fim mesmo de uma relação, tá? Talvez estava num lugar de muita luta, de muito esforço, de muito empenho. O 5 de paus, eu não sei se vocês lembram, é uma carta que tem uma pessoa de vermelho no centro, lutando com outras pessoas que vêm na direção, né, e se esforçando muito para poder ter seu valor, para poder ser reconhecido, para poder ser legitimado. Eu imagino que você esteja vindo dessa luta, talvez por isso que você está encerrando esse ciclo, né? O 6 de paus fala de alguém que saiu vitorioso. E às vezes a vitória é desistir, tá? Eu gosto muito da carta que está aqui bem no fundinho, mas ela fala sobre a leitura também, que é o 6 de espadas. Você tem o 6 de paus com o 6 de espadas. Talvez a tua vitória, o teu maior sucesso aqui esteja em desistir de algo. Desisto, cansei de brigar, cansei de lutar, sabe? Prefiro ter paz do que ter razão, vou aceitar o fim disso aqui e vou seguir novos rumos, né? O 6 de paus mostra essa pessoa indo embora, o 6 de espadas também, remando para lugares mais tranquilos no 6 de espadas e no 6 de paus seguindo aqui uma paixão, uma motivação interna, e tudo isso te leva para a carta da estrela, mais um arcano maior aqui no teu jogo. É uma carta que está associada com o signo de aquário, fortíssima, porque ela vem depois da torre. Então eu sinto que para algumas pessoas essa finalização aqui pode ter sido sim definitiva. Eu sempre jogo pensando nas cartas que vêm antes e depois, tá? Esse é um método que eu vou divulgar, vou conversar com vocês no meu curso de tarô, que eu vou oferecer no ano de 2025, se Júpiter me abençoar, se der tudo certo, a gente vai falar sobre esse método. A carta que vem antes da carta da estrela, que também fala de uma finalização, só que um pouco brusca, repentina, até violenta, é a carta da torre. O arcano 16, né? E aqui o arcano 17. Para algumas pessoas essa finalização não foi fácil, tá? Eu vou abrir aqui a segunda fileira, deixa eu puxar a cadeira aqui para poder aparecer. Acho que vai dar para ver, né? A carta da torre fala de algo brusco, algo inesperado, um acontecimento que lança duas pessoas para fora de uma estrutura. Essa estrutura virou uma prisão, essa estrutura limita a energia das pessoas envolvidas e de alguma forma chega esse raio, né, essa providência divina para trazer uma libertação e um livramento. Mas eu gosto do teu jogo porque tudo isso ficou para trás. Tem uma questão de aceitação no seu jogo, né, essa coisa de prefiro ter paz do que ter razão, não vou lutar mais, não vou brigar mais. A carta do mundo me fala sobre isso também, sabe? Aceito as coisas como elas são, sigo o meu destino, sigo o meu rumo. Talvez você já tenha passado dessa energia da torre, talvez você já tenha vivido essa finalização há bastante tempo. Eu sinto que para algumas pessoas é isso. Então, sei lá se foi um casamento, se foi uma carreira, se foi um trabalho, mas isso aqui que acabou, talvez lá atrás ainda estava reverberando na minha energia, e no ano de 2024 foi o ano foi o momento em que eu aceitei essa finalização, coloquei um ponto final definitivo nisso aqui e segui meu caminho. E é um caminho de esperança, tá? A carta da estrela é maravilhosa, ela fala dessa energia de esperança, de renovação. Então tudo que foi tirado de mim, né, toda aquela desestruturação da torre, aquele susto, né, que a torre simboliza, de repente eu venho para a carta da estrela e me reconstruo nu, né? Ela mostra essa figura nua, tem que tomar até cuidado com o YouTube, que às vezes eles podem travar o vídeo por causa disso, mas é livre, tem uma liberdade aqui na sua energia que eu gosto muito. Não posso deixar de falar que para algumas pessoas tem esse encontro com a missão de vida e com o propósito, tá? Essas duas cartas falam sobre isso. Então eu encontrando o meu lugar no mundo, muito confortável aqui dentro de mim, dentro do meu corpo, sendo quem eu sou, e a carta da estrela fala de você indo na direção de outras pessoas, né? 6 de paus te mostra que
cavalgando, né, um cavalo aqui na direção de outras pessoas. A carta da estrela está muito associada com a energia coletiva, está muito associada com o signo de Aquário, que fala dessa coisa de se entregar para o mundo, de doar conhecimento. Para algumas pessoas, abrir mão dessa dinâmica, dessa relação, disso aqui que você construiu durante tanto tempo, né, aceitar o fim, representa você se encontrando agora, nesse momento, ou abrindo possibilidades para encontrar a tua missão, o teu propósito. E tem muito a ver com pessoas, tá? Então, não sei se você já descobriu, se você já sabe do que eu tô falando, ou se você caminha para isso. Eu não posso deixar de dizer que aqui o 6 de paus junto com a estrela, eu tô falando de fama mesmo. Então, para algumas pessoas vai ter uma exploração aí de um lado criativo. Então, eu paro de brigar com aquela energia, paro de doar, né, toda a minha energia naquele conflito que talvez simbolize essa relação, esse negócio do passado que acabou. Trago essa energia toda para mim agora e movimento o meu lado criativo. 6 de paus fala... nesse deck aqui, maravilhoso, que é o Lightseers, mostra uma pessoa com holofotes em cima dela. Eu não vou procurar agora, senão a gente vai perder tempo. Mas mostra uma pessoa num palco, um microfone na frente, um público gigante na frente e os holofotes em cima. É uma carta que está associada com o signo de Leão e fala de fama mesmo. Fala, não necessariamente que você vai ficar famoso, né? Porque a carta da estrela também fala sobre isso. Para alguns, com certeza, é isso. Mas que você vai entregar para o mundo algo, né? Que você vai doar, que você resolve sair dessa energia toda que te limitou durante muito tempo, talvez oferecendo só para uma pessoa ou para uma família, uma estrutura rígida de qualquer tipo, e agora eu resolvo entregar para o mundo. Eu vou jogar essa ideia, esse projeto, essa energia criativa para muitas pessoas. E uma das formas de fazer isso é o que eu faço aqui, muita gente faz, através de rede social, tá? É uma carta que está associada, sim, com um público grande, com muitas pessoas, com essa coisa de sucesso, né? Seguidores, fãs. Então, se você tem isso aí na sua energia, talvez 2024 tentou mudar um foco um pouco, né, da sua atenção para essas questões aqui também, tá? Carta da estrela também fala de fama, sucesso. Como é uma energia aquariana, fala de uso de tecnologias. Sempre vai estar associado com isso, tá? Então, se você não sabe do que eu estou falando, se isso é uma grande novidade, para agora, nesse momento, para avaliar, de repente resgatar seus sonhos, seus projetos, lembrar de quem você era antes dessa grande estrutura aqui que te limitou de alguma forma, te trouxe muita felicidade, muita alegria, né? Te deu essa estabilidade, essa segurança da família, talvez até uma segurança material, mas que fez você em algum momento aí dessa jornada, do caminho, perder essa conexão com o teu lado mais criativo, com o seu lado mais ousado. Então, por exemplo, eu não sei se antes de embarcar nessa família, nessa coisa aqui, você tinha uma veia artística, né? Se você tinha vontade, por exemplo, não precisa ser artista, ator, músico necessariamente, mas talvez você queria ser professor, por exemplo, né? Seguir aí os seus dons de comunicação, se comunicar com muitas pessoas. Ai, gente, me desculpa com barulho, pelo barulho, começou agora, mas eu vou seguir assim mesmo, não vou pausar não. Talvez a tua missão de vida tenha a ver com isso, tá? Eles estão falando sobre isso, então de repente vale dar uma olhada, resgatar sonhos, ideais, coisas que ficaram adormecidas. O ano de 2025 fala muito sobre isso. Júpiter é um planeta que está associado com ideais, com coisas grandes que talvez você veio para entregar no mundo e que em algum momento você se desconectou. Tem um chamado aqui, tá? Pode envolver viagens, então talvez a sua movimentação vai ser essa. Agora que eu cumpri, né, uma missão, que eu fecho esse ciclo, deixo os filhos criados e independentes, por exemplo, ou me aposento. Para algumas pessoas essa transição aqui é uma transição de carreira. Fechei meu ciclo aqui nesse lugar, né, de estrutura, de estabilidade, esse contrato de qualquer tipo aqui, e agora eu vou seguir um chamado da minha alma, do meu coração. Vou doar essa energia num outro lugar. Pode ser ensinando, pode ser divulgando, enfim. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Eu nem sei se eu devia abrir essa segunda fileira, porque tá tão bom o jogo. Eu não sinto que foi um ano muito difícil para vocês não, gêmeos. Pelo menos essa energia que eu tô me conectando aqui. Talvez o que precisa é uma virada de chave, um novo olhar para esse ano, sabe? O difícil talvez seja desapegar, né? Soltar isso aqui, aceitar, né? Existe uma frase que eu amo, que é: em aceitação tudo é bênção. Então eu aceito as limitações, as restrições, aceito fechar esse ciclo e embarco aqui numa nova jornada. Tem coisa boa vindo para você pela frente, tá?
Lembra que a estrela é reconstrução. O que mais vocês querem falar aqui para Gêmeos? 3 de espadas, junto com essa carta do mundo. Tem uma dor aqui mesmo. O 9 de copas, que é uma carta que fala de solidão. O enforcado e o louco. Olha que coisa linda. Eu falei que a jornada começou com o louco, né? Então a gente tem a carta número 0 e a carta número 21. Toda a jornada dos arcanos maiores aqui. Então você fecha de novo esse ciclo, encerra, né? Falando novamente sobre isso, e você vem para a energia do louco. O louco é liberdade. É desapego, como eu acabei de falar, é alguém que está pronto para se lançar numa nova aventura. Essa aventura tem muito a ver para alguns com viagens, tá? Então, sei lá, se eu cumprir aqui uma obrigação, né? Lembrando que essa carta fala muito de obrigação, de responsabilidades, que é a energia de Touro, mas também a energia de Saturno, que a gente falou tanto. Então, de repente, eu cumpri o que eu tinha para cumprir aqui nesse negócio, nesse contrato, e agora eu saio livre, desapegado. O louco é leve, né? Ele viaja leve. Eu achei bonito que tem esse início, esse novo início, tá? 3 de espadas, que tá junto com a carta do mundo, fala de dor, sim. Então, talvez eu de longe, ou você, né, mais afastado de tudo isso, não consiga acessar essa dor, mas foi muito doloroso. Encerrar isso aqui, soltar isso aqui, aceitar essa finalização doeu muito. 3 de espadas fala de um coração partido. Para algumas pessoas, essa finalização lá, que apareceu indiretamente com a torre, envolveu uma traição, tá? De qualquer tipo, né? Traição é a quebra de um contrato, traição é a quebra de um acordo. Então tem você vivenciando isso aqui, lidando com essa dor, tá? Num lugar muito solitário. Olha como o teu jogo é todo casado. Pena que eu não vou poder explorar muito pela questão do tempo. Mas eu tenho o 10 de copas, que é essa felicidade na companhia de outras pessoas, por isso que fala de família, de estrutura. E agora eu tenho o 9 de copas. Então eu saio desse lugar e vou para um lugar agora de solitude, de solidão, numa jornada minha, de autodescoberta, de amor próprio, enfim. É você partindo sozinho aqui nessa aventura, tá? Mas é uma aventura boa, eu não sinto uma coisa ruim, não. Mais à frente, junto com a carta da estrela, eu tenho a energia do enforcado. Eu não senti o enforcado aqui com uma energia de estagnação, tá? Para algumas pessoas pode ser. Então, se eu não processei essas dores do passado, ainda estou muito aqui na solidão, na solitude, remoendo isso aqui. Talvez o próximo ano vai ser um convite, né? Como a gente tem a carta número 12, pode falar de ciclos de 12 meses. Talvez o próximo ano ainda vou ficar presa aqui nessa energia, dependendo aí do que você fizer, né? Do tipo de trabalho que você fizer, da consciência que você colocar, que você jogar aqui. Essa carta fala de lucidez, de consciência, né? De expansão da sua visão. Mas algumas pessoas ainda podem ficar aqui um pouquinho processando essa energia. E nesse sentido simbolizaria uma estagnação. Então fico aqui ainda de castigo durante um tempo, processando toda essa energia de Saturno. Pode ser. Mas para a maioria de vocês eu não senti isso, não. Eu senti uma coisa de uma nova visão. Junto com a carta da estrela, totalmente. Então eu aprendo com toda a experiência do passado, com esse lugar que eu fiquei aqui de estagnação, de limitação, e eu expando, né, a minha visão, eu cresço. Você tá vendo que, embora na carta do enforcado essa figura esteja numa posição super difícil, tem uma luz na mente, na consciência, não é nem na mente, é na consciência. Essas duas cartas falam sobre isso, tá? Então, se você ainda não fez o dever de casa relacionado a isso, talvez seja o grande convite de 2024, talvez permaneça na sua energia em 2025, que é o quê? Deixa eu olhar para as coisas de uma nova perspectiva. A gente está aqui de cabeça para baixo, é para isso mesmo. Então deixa eu olhar para esse passado com uma certa gratidão, com uma reverência, com uma aceitação, porque esse passado foi o que me trouxe aqui, foi ele que me construiu como indivíduo, né, nesse processo aqui solitário de autodescoberta, de autoconsciência, enfim. Mas eles querem muito que você traga isso para a sua consciência de forma lúcida, tá? Cuidado com a energia do enforcado no sentido de vitimismo. Então, se eu tô falando tudo isso aqui, teu jogo tá super positivo, apesar das dores do passado, enfim, apesar desse momento talvez de uma angústia, de uma solidão, né, que eu pertenci durante tanto tempo a essa estrutura. E de repente eu me vejo só, apesar de tudo isso, eu sinto o teu jogo muito positivo.
Então, cuidado com essa questão do vitimismo. O enforcado pode ter um alerta em relação a isso, tá? Joga luz da sua consciência o tempo todo. Se nos momentos de solidão e de reverberar dessa energia dolorosa do passado, você se vê ali muito angustiado, se sentindo vítima das circunstâncias, né? Se colocando em auto-sacrifício, não tem mais o que fazer, cuidado, tá? Joga luz, expande sua consciência, chama a sua espiritualidade. Você tem muitos arcanos maiores aqui. Eles estão te convidando para uma aventura totalmente desapegada, um novo início do zero. O louco é a carta número 0, uma carta de Sagitário, né? Está muito associado com começar tudo de novo como uma criança. E tem um convite maravilhoso para você fazer isso, tá? Eu espero de verdade que faça algum sentido. Se você está nesse momento aqui, no 9 de Copas, processando as coisas num lugar de muita solidão, agradeça por isso. Agradeça por isso, sabe? Eles estão falando para você movimentar essas coisas do passado mesmo, não num aspecto negativo, mas quem era você antes dessa jornada toda? Cadê o louco em você? Cadê teu espírito aventureiro? Cadê seu lado criativo? Cadê tua energia do fogo? Chama tudo isso de volta para poder te nortear, tá? Se você quiser me chamar para uma leitura particular para entender um pouco mais desse processo, né, jogar luz, né, trazer consciência sobre tudo isso que você está passando e sobre as energias de 2025, né, que ainda vem, tem meu contato na descrição do vídeo, no primeiro comentário afixado. É meu WhatsApp, sou eu que respondo. Esse WhatsApp é só para isso, só para marcar leitura, tá? Então, se você quiser desabafar, compartilhar um pouquinho, conversar, o espaço é aqui no YouTube, nos comentários. Mas se quiser me chamar para uma leitura particular, vai ser um prazer te receber aqui na minha mesa. Eu espero que tenha feito algum sentido, gostei muito da energia do jogo. Tem trabalho pela frente, tá? A gente ainda tem aí 3 meses até encerrar na energia o ano de 2024 e a gente vai se vendo nos próximos vídeos de previsão para dar uma espiadinha lá no futuro, o que vem em 2025. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.